Salve, salve galerinha, meu muito boa tarde a você de Canavieiras, de SJ Varjota, São João da Varjota, alô de São José do Peixe, alô você aos vivos, seja bem-vindo ao nosso segundo semestre com a galerinha do Segundão. Aqui quem vos fala é o professor Tio Flávio Coelho lá das Cambroenga do Sertão, e já vou afirmar para você que em caráter excepcional, essa semana, em todas as disciplinas, vai ser uma espécie de revisation. Revisation. Vai ser uma espécie de uma revisation de uma das temáticas ocorridas lá, discutidas lá no primeiro semestre. Nós vamos recapitular uma dessas temáticas na aula de hoje. Nas histórias, o tema escolhido foi as reformas, no plural. As reformas protestantes. Alô, galerinha de São João da Varjota, galerinha de Canavieira, meu boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Para a gente dar o pontapé inicial nesse segundo semestre, ele é mais corrido, ele é mais rápido, ele é quase online, né? Ligeirinho, de boa na lagoa, beleza? Vamos começar? Vamos começar? Pegando aqui minha canetinha, vem cá, canetinha, tchoco. Aqui, achei você, moça, vem cá. Daí eu venho lá das Cambroenga do Sertão, lá do interior, lá até Caatinga braba, viu? Eu tive lá agora, em julho, fui lá ver meus velhos, lá no São Raimundo, em Coronel Zé Dias, terra boa. Estive na Ópera Serra da Capivara, que foi um espetáculo, meus pimpolhos. Foi espetacularmente lindo, rapaz. Olha, nós estamos nessa fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Reforma, renascimento, absolutismo, grandes navegações. A gente está tendo um turbilhão de mudanças na Europa, de transformations na Europa, desse mundo feudal, agrário, dominado pela igreja, para um mundo comercial, racional, que se expande e tem a burguesia. Tem a burguesia lá. Tá aí esse mapa mental que o tio Flávio fez. Estamos nessa fase de transition da Idade Média feudal para a Idade Moderna do capital. Caiu Constantinopla, queda da Bastilha, essa fase que você tem de quase 300 anos é a chamada Idade Moderna, e nós estamos adentrando nela, né? Adentrando nela. Estávamos saindo de um tempo de fé, que era a Idade Média, dominada pela igreja, os poderosos senhores feudais, donos de muitas terras. Os reis eram fraquinhos, e os camponeses, os trabalhadores, os servos, ficavam na função de trabalhar, laboratórios de labor. Havia um temor da punição divina, o medo da morte, e a economia era agrária, dominada tanto pela igreja, que tinha muitas terras, como da nobreza. Mas a Europa está vivendo aí um momento de transformations. Iniciou na Itália a Renascença, o Renascimento italiano. A reforma teve início na Alemanha. As grandes navegações teve como pontapé inicial Portugal. E o absolutismo mais famoso é o François, do rei Luís XIV, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então você está vendo aí que a Europa, Gleucimária, a Europa está vivendo assim um momento de transformations, mas em quase que todas elas você vai ver um choque entre a nobreza, que a riqueza principal era a terra, e a burguesia, que a riqueza vem do comércio. São duas mentalidades diferentes, porque a terra é imóvel e o comércio é móvel. Deu para ver, já é um mundo em choques.
É uma ideologia em choque. Alô, meu amigo Herbert Leite, boa tarde para você também, meu amigo Herbert. Para a galerinha de São José do Peixe, de São João da Varjota, de Canavieira, às margens do Rio Gurgueia. Hoje, em caráter excepcional, é uma revisation de uma das temáticas que nós vimos lá na época do primeiro semestre, e hoje a escolha coube à temática da reforma protestante. De boa? De boa na Lagoa. Tá aí, ó, o contexto geral em que se sucedeu a reforma. O contexto generalizado em que ocorreu a reforma. Era uma Europa de transformations. Europa de transformations. Saindo da Idade Média para... E você colocou renascimento, mas eu vou colocar aqui uma outra palavra. A Idade Moderna. A Idade Moderna. Lá na Idade Média o homem era submisso e pecador. Deus era a única fonte de conhecimento. As verdades da igreja não podiam ser questionadas. E havia uma visão religiosa de mundo, quase tudo tinha uma explicação divina ou uma punição, uma concepção teocêntrica. Na Idade Moderna, o homem parece que vai voltar a ter a razão. A natureza se torna uma grande fonte de conhecimento, não é só a Bíblia. Não que o homem não fosse mais cristão, não que o homem não fosse mais religioso, mas ele procurou encontrar outras respostas que não apenas a Bíblia. Era a razão, a observação, é a ciência. Eu vou botar bem aqui, ó, razão. Razão. E a cultura greco-romana, antropocêntrica, o homem como sendo o centro e a medida de todas as coisas, ela volta a ser, vamos dizer assim, a ser propagada na Europa, né? A concepção antropocêntrica volta a ser uma das temáticas que a gente tem nas Europa. Alô, galerinha de São José do Peixe 2 e 2. Alô, galerinha de Canavieiras, de São João da Varjota, aos vivos. Vai fazendo o print aí, galerinha. Quem tá chegando agora no canal, a gente geralmente não dá, vamos dizer assim, muito tempo para o aluno tomar nota, né? Haja vista que você pode pegar e ter acesso ao slide, ao material lá na plataforma. Perfeitinho? Quero ser seu namorado, minha senhora, eu estou apaixonado. Belezinha, galera? Aqui é o tio Flávio e com a senhorita Aurora, fazendo a tradução, eu acho que é tradução, tá correto? A tradução na forma das libras, senhora Aurora. Vou passar, galerinha. Hoje é reformas, viu? Reforma. A reforma protestante foi um movimento político, econômico, social, cultural e etc. que começou com uma tentativa de reformar a igreja. O Lutero não queria romper com Roma. O Lutero não queria criar uma igreja nova. Ele queria que a igreja católica se reformasse por dentro. Mas resultou na divisão da cristandade, surgindo várias igrejas cristãs concorrentes do catolicismo. O luteranismo, o calvinismo e a igreja anglicana na Inglaterra, a igreja dos ângulos. Então nós temos mais de 500 anos da reforma. Se a gente for colocar que a reforma começou no ano de 1517, vai dar 505 anos, né? 505 anos de reforma protestante. Alô, galerinha de São José do Peixe, galerinha da
parte da técnica, conversar com São José do Peixe, que está afirmando aqui pra gente, tio, estamos sem o áudio, ó. Estamos sem o áudio. De boa? Beleza, beleza. Galerinha lá da cidade de São José do Peixe. De boa, de boa. Para, para. Tchanana, tchananana. Tchanana. Olha a lua dos amantes. Beleza, galerinha. Galerinha de São José do Peixe, o pessoal da técnica da manutenção vai entrar em contato aí para ver como solucionar o problema. De boa? De boa na lagoa. Vamos para frente, vamos para frente. Os principais expoentes da reforma. Olha, começou com esse cara, Martinho Lutero. Depois foi Calvino. Aí o rei inglês disse: eu também quero minha igreja, viu? Aí antes dele foi John Hus, Wycliffe, o Zwinglio, que também se coloca como um dos expoentes. Mas a gente vai dizer que nasceu a igreja luterana no Sacro Império Romano Germânico, nome grande, hoje é só Alemanha. Vai nascer em Genebra, na Suíça, com meu amigo João Calvino. Vou botar bem aqui, ó. Nasceu em Genebra, na Suíça. João Calvino é o homem que fez uma interpretação religiosa ao encontro do interesse da burguesia. Os calvinistas na França vão ser chamados de huguenotes. Na Inglaterra eles criam a igreja pura, os puritanos. E na Escócia e na Irlanda, sob a chefia de presbíteros, o presbiterianismo. E na Inglaterra, o rei Henrique VIII criou a Igreja Nacional dos Anglos. Dos Anglos. Igreja Nacional dos Anglos. Anglos, Inglas. Anglos, Ingla. Inglaterra. Inglaterra. A Igreja Católica não dormiu no ponto. Tem uma música do Raul Seixas. E eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Não, a igreja não ficou parada no sofá esperando, não. Ela reagiu na chamada Contra-Reforma Católica. Perfeito? Contra-Reforma Católica. Galerinha de SJP, São José do Peixe, diz: tio, áudio aqui tá 100%. Só o mi de buiado, viu? Só o mi de buiado. Seu Jorge, por favor, em italiano, deixa um minuto a tela pra galerinha fazer um print aí, ó. De boa. Aos vivos e a cores. Aos vivos e a cores, galerinha. Vamos passar aqui, olha. Antes da reforma explodir, eu já lhe disse a data, foi 1517. De boa? Aqui é as 95 teses do Lutero. Nós tivemos dois expoentes que tentaram romper com o catolicismo, criar uma igreja nacional própria dos países. Foi meu amigo John Wycliffe,
professor, doutor da Universidade de Oxford, propunha uma igreja nacional inglesa, criticava a venda das indulgências e a estrutura hierárquica da igreja. E na Boêmia, na Tchecoslováquia, John Hus, queimado vivo pela Inquisição, porque defendia uma igreja mais pura, uma igreja nacional, uma igreja mais verdadeira. De boa, criticava a igreja católica. Passando aí, nós vamos ter um conjunto de fatores. Tio, dá para resumir só nesses? Não. Nós vamos voltar, você vai ver que eu vou reafirmar parte do que está aqui nesse slide. Ó. Nós tínhamos problemas do clero? Tinha. Eu costumo brincar em sala que haviam padres danadinhos. Padres danadinhos, rapaz. Havia desvio de conduta do clero, padres com mulheres e filhos, papa com amantes. Meu Deus do céu, que absurdo! Havia. Havia sim. Rosinha, Salmi. Seja bem-vindo, dona Rosinha. Aí eu coloquei que havia corrupção no clero, despreparo espiritual de muitos padres, havia comércio de relíquias sagradas, simonia, e havia o grave problema da venda do perdão dos pecados, as famosas indulgências. Tio, não acredito. Acredite. A igreja vendia o perdão dos pecados, um pedaço de papel que dizia que você estava diminuindo os pecados. Havia também um choque entre os interesses da burguesia e a igreja. A igreja condenava as práticas burguesas e a burguesia não se sentia confortável porque era constantemente condenada. Então, o que é que a burguesia quer? Ela quer uma nova interpretação que não condene ela. Pelo contrário, que abrace a burguesia. E essa concepção e essa interpretação religiosa vai nascer com o Calvino. Formou-se os estados nacionais, os países. Havia um choque entre a pretensão universal da igreja, do Papa. O Papa pretendia ter um poder universal. E os reis que diziam, brother, quem manda aqui no meu país sou eu. Sou Joey. Quem manda nessa bodega sou Joey. Sai de boca, brother. Na realidade, ó, o Papa se intrometia nas questões dos países europeus. E claro, a igreja e Roma era vista como intrusa. Cobrava os dízimos, o dízimo ia para Roma. Não, nós não queremos mais que o dízimo vá para Roma, não, velho. Nós queremos que fique aqui dentro de casa. E nós queremos que a missa seja feita no nosso idioma, não em latim. Então deu para ver aí que havia sim um conjunto de choques que resultavam em a igreja ser questionada e o clero ser colocado também em xeque, galerinha. Havia. Então, esse é um cenário de ribuliço na Europa. Seu Jorge, deixa um minutinho a tela aí para a galerinha fazer o print, por favor, em italiano.
aos vivos e a cores, seu Jorge, aos vivos. Deixa eu ver aqui quem está aos vivos. Canavieira, São João da Varjota, São José do Peixe, 2 e 2, 2, 2, 2, 2, 2. Olha o choque que havia entre o rei, aí é um peão, viu? E o Papa. Havia. Você vai ver que é o Henrique VIII, rei inglês, vai criar a Igreja Nacional da Inglaterra, dos Anglos, e vai entrar em rota de colisão com o Papa. Vem pra cá, Papa, que eu te dou um fatality, viu, Papa? Galerinha. Eita, rapaz. E a famosa venda das indulgências. Você tá vendo essa moça? É uma pecadora. E ela está se dirigindo ao monge. E o monge está vendendo indulgência. Olha lá o nome, ó. Indulgência. A indulgência era o perdão dos pecados. E quem pagava pela indulgência? A igreja afirmava à época que diminuía os seus pecados e, portanto, a quantidade de tempo no purgatório. Era como se você comprasse um ingresso direto para o céu, para o paraíso, paradise. Eita, rapaz, a igreja ganhou muito real vendendo indulgência, viu? Então, no geral, no final da Idade Média, havia a centralização do poder nas mãos do rei. Como ele disse, surgiram os países, vai resultar no choque dos reis. Não todos os reis, alguns, viu? Com o papado, a nobreza e o clero odiavam a burguesia. Virgem Maria! Vão perder espaço para o rei, e o rei era apoiado pela burguesia, importante frisar. O clero católico existia uma grande influência ainda, forte influência ainda, e a igreja tinha criado a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, que era a ideia de condenar e punir os que se desviavam das verdades ditas pela igreja, dos dogmas da igreja. Então esse é o contexto, galerinha, do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Para a gente chegar nas questões, vamos fazer umas 3 questõezinhas aí, viu? Para poder nós começarmos efetivamente a reforma, de boa. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. Festa sincrética, de sincretismo, de mistura. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus e João Batista, instituiu a data de comemoração deste último, de tal maneira que as festas do solstício de verão que havia na Europa, com suas tradicionais fogueiras, se tornaram as fogueiras de São João. As festas juninas, 6 meses antes do nascimento de Jesus. As festas em homenagem ao nascimento de João Batista. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista, mas na Baixa Idade Média, no final da Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, banho, dança, tal, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, a igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-los à doutrina cristã. Tio, pois que quando a gente vai à missa, lá na missa tem a luz, a vela, a chama, representando a chama divina, é vero. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada, que é a Igreja Católica, adotou práticas descritas. Adotou as práticas descritas, que consistem em quê?
adotou as práticas descritas. Quais foram as práticas descritas? O uso do fogo, associar a uma festa que você já tinha na Europa, em homenagem ao solstício de verão, que era homenageada com o fogo, para ser uma homenagem a São João Batista. Tempo, seu Jorge, deixa um minuto na tela para a galerinha. Alô, Olivia Viana. Boa tarde, senhora Viana. Manda a resposta para nós, per favore, em italiano. Beleza, seu Jorge. Beleza, seu Jorge. Olivia já está colocando ali alternativas. Vamos lá, vamos lá. Galerinha, veja, o texto diz que o cristianismo, a Igreja Católica, incorporou antigas práticas relativas ao fogo. Então, a instituição mencionada, que é a Igreja Católica, adotou práticas descritas que consistem em promoção de atos ecumênicos. Não, ato ecumênico é quando você tem várias igrejas, vários credos se reunindo num ato cerimonial. Então, letra A não é. A igreja fomentou orientações bíblicas. Opa! Por que não é a letra B? Porque a letra B não está falando que a igreja, nesse contexto, está indo à Bíblia. Pelo contrário, ela está pegando traços culturais que não estão na Bíblia. Deu para ver? Ó? É uma festa, uma prática antiga de outros povos. De boa? Solstício de verão não é relatado na Bíblia. A igreja retomou os ensinamentos dos apóstolos. Não, aí o texto não fala que a festa do fogo fosse vamos dizer assim, um ensinamento dos apóstolos. Pelo contrário, aparentemente era de povos não cristãos europeus. A igreja ressignificou rituais fundamentalistas? Não. Pelo contrário, não é radical. Não é ao pé da letra. É de outro povo. Na verdade, a igreja se apropriou de cerimônias de outros povos, e eram cerimônias seculares, que há muito havia, por exemplo, entre os germânicos, o culto ao sol. A igreja se apropria de cerimônias seculares. Letra C de sabido na questão de number one. De boa, Olivia. A igreja se apropriou, o texto lá, incorporou antigas práticas relativas ao fogo. Aí não é do catolicismo, do cristianismo. Eram dos povos pagãos germânicos. Portanto, na questão 1, letra C de canal. De canal, educação. Os teólogos tinham toda a preocupação voltada para as almas e para Deus. Ou seja, para o mundo transcendente, o mundo dos fenômenos espirituais e materiais. Os padres olhavam para as almas, para Deus, para o espírito.
Os humanistas, por sua vez, voltavam-se para o aqui e o agora, para o mundo concreto dos seres humanos, em luta entre si e com a natureza, a fim de ter um controle maior sobre o próprio destino, não deixar o seu destino nas mãos de Deus, mas na mão do próprio homem. Olha aí, velho. O homem controlar o seu destino. No texto, a característica marcante do movimento humanista renascentista é o movimento humanista renascentista ocorreu na Europa na mesma época que ocorreu a Reforma. Ocorreu a Reforma. A característica marcante desse movimento foi qual? Interroga, pergunta, questiona. Tempo, seu Jorge, na questão 2, 1 minuto até lá. Aos vivos, seu Jorge. A característica marcante do movimento renascentista é a defesa da igreja e da cultura medieval? Não, porque são os teólogos que defendem a igreja e a cultura medieval, não os pensadores renascentistas. A supremacia do espiritual sobre o material é o inverso, porque fala o mundo concreto do ser humano. O mundo concreto do ser humano. A valorização da piedade, da mansidão e da disciplina. Aqui é a Idade Média. Aqui é a Idade Média. A reprodução da crença dogmática dos teólogos medievais. Não, eles questionam. Eles questionam. De boa? E para questionar é a criticidade. Para questionar é o espírito crítico voltado para um mundo que passava por intensas mudanças. É o espírito crítico voltado, estimulado às mudanças. Aí sim, letra D de danadinha na questão sobre essa fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Perfeito? Esse cenário nasceu meu amigo Martinho Lutero. A aula foi em maio, olha. Está aí registrada a data. Está aí a Reforma Protestante, que durante a Idade Média a Europa era apenas uma Europa católica. Só havia a Igreja de Roma, monopolizava tudo, era dona, fica com tudo, tudo é de vocês. Era a Igreja Católica, velho. A reforma vai representar o quê? A reforma representa o fim desse exclusivismo, porque surgiram novas visões religiosas e novas igrejas, no plural. Novas igrejas que vão concorrer com a Igreja de Roma, velho. Então a unidade cristã foi por terra. Era uma Europa una. Agora vai ser uma Europa dividida em vários
várias vertentes do cristianismo. Várias. É uma ruptura da unidade cristã europeia, porque surgiram as igrejas concorrentes do catolicismo. Surgiram as igrejas protestantes. Daí ser letra C, o conceito da reforma. De boa? Você conhece a Aurora? Aos vivos, galerinha. Beleza, vamos lá, ó. As 5 solas. Sola gratia, somente a graça divina. Sola fide, somente a fé. Sola Cristo, somente Jesus Cristo, o Nazareno. Sola Escritura, somente a Bíblia. E sola deu glória a Deus, somente glória a Deus. Ah, papai, estão as bases do protestantismo. Tcharam, tcharam. Não pode, portanto, na interpretação dos protestantes, recorrer aos dogmas da igreja. Somente Cristo, portanto, nada de anjos, santos, querubins, somente a fé. Portanto, nada de indulgência. Somente a graça divina para salvar. Ah, papai, o Papa não tem poder de salvar ninguém, nem ele mesmo, só Deus. Ixi, rapaz. Então, qual é o contexto que ocorreu a reforma? A reforma é no final da Idade Média. Eu peguei uma questão e colocou assim, ó. Início da Idade Moderna. Mesma coisa, velho. Mesma coisa, minhas principais. Minhas princesas. Crescimento do comércio e da vida urbana, desde o final da Idade Média, das universidades, onde se desenvolveu o humanismo, e com o comércio e a vida urbana, burguesinha, só o filé. Nasce uma mentalidade mais racional, menos religiosa. Começa a surgir uma mentalidade mais prática, né? Menos de explicação divina. A riqueza não é só a terra, porque o din-din passa a ser também sinônimo de riqueza, e a igreja condenava as práticas burguesas. Oh, derrota. No final do século, no final da Idade Média, teve a crise do século XIV. Deus nos livre da peste, da fome, da guerra e da morte, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E quando você ia a um padre perguntar o porquê, por quê? Por quê? Por que que Deus está nos punindo dessa forma? Eles não sabiam, galerinha. Na verdade, parte da igreja, parte do clero, não tinha um preparo espiritual, não tinha propriedade de conhecimento da Bíblia. Era complicado, velho, muito complicado. De Boa na Lagoa, deixa eu ver, Canavieira, alô galera de Canavieira, alô São José do Peixe, o áudio São José, tá só o Mi de Buiado, galerinha de São José.
Tchananana, tchananana, parananana, sim, mas eu fatores contribuintes à reforma. Eu sei que eu já expus ali atrás um pouquinho, mas eu acho que vale a pena. A igreja fazia o comércio das indulgências, de relíquias, espinhos da coroa de Jesus, pedaços da cruz de Cristo, e vendia cargos também, comercializava. O crescimento da burguesia entrava em rota de colisão às condenações feitas pela igreja. A igreja condenava as práticas burguesas. Os reis se fortaleciam e passam a enfrentar o Papa. Vem pra cá, Papa, eu te dou um fatality, viu, velho? A igreja condenava a riqueza, mas ela própria era muito rica. E, evidentemente, o clero se afastava muito da concepção do cristianismo original. O Renascimento trazia o racionalismo, que enfrentava a concepção teocêntrica medieval. Por último, além da corrupção, os membros da igreja se afastavam do cristianismo original. Mas o estopim de tudo vai ser o famigerado comércio de indulgências. De novo, famigerado comércio de indulgências. Perfeitinho? Então, esse slide aí, eu quero que você guarde ele, porque é o slide more. Aí eu vou botar mais um bem aqui, ó. Eu botei assim: com a invenção da imprensa com os tipos móveis do meu amigo John Gutenberg, o alemão, haviam mais Bíblias circulando, velho. E com mais Bíblias circulando, parte da sociedade passava a questionar que nem tudo que os padres falavam estava na Bíblia. Eita, rapaz! Aí tá o problema, viu? Aí tá o problema, galerinha. Seu Jorge, por favor, em italiano, deixa aí um minutinho na tela, por favor. Tcharam. Alô, meu amigo Admilson Pereira. Alô, meu amigo Simplício. Nós estamos vendo uma revisão de reforma, meu amigo Simplício. Tá aí a famosa venda das indulgências. O monge John Tetzel, os monges Tetzel, ganhou muito real, mandou muito real para a construção da Basílica de São Pedro, vendendo o perdão dos pecados, velho. Era absurdo, absurdo. Mas ocorria isso, viu, velho? Ocorria isso. Então, esse cenário todinho surgiu esse cara aí, ó, Martinho Lutero. E ele surgiu numa época em que uma família chamada Família dos Habsburgos dominava só esse tantinho de terra que tá aí em verde, ó. Ah, papai! Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico,
do Reino das Duas Sicílias, da Holanda e da Espanha. O cabo era gostoso, viu, velho? Galerinha, o caba era gostoso, viu? Gastoso. E o Lutero nasceu e se cresceu nessa região, ó. A Alemanha, que fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico. Ah, papai. Vamos passar aqui, né? Vamos passar para falar dele. Dele. Martinho Lutero deu o pontapé inicial na reforma na Alemanha. Lembre-se que o Lutero não era um menino qualquer. Ele era doutor em teologia. Eu vou botar bem aqui, ó. Doutor em teologia. Então ele sabia muito mais do que até alguns papas, viu? O homem era professor na Universidade de Wittenberg e era monge agostiniano. E ele se questionava sobre a salvação. Ele era um bom monge, fazia as boas coisas, prestava auxílio humanitário. Mas tinha um negócio nele que ficava fustigando ele, viu? Fustigando o bichinho. Então ele fez severas críticas ao clero daquela época, principalmente depois da viagem dele a Roma. Mas o principal veio quando o monge Tetzel, para pagar o seu título comprado da igreja, estava vendendo indulgências. O Lutero publicou as 95 teses. Ele não queria romper com Roma. Ele queria que a igreja observasse que ele estava falando a verdade. Que a igreja mudasse por dentro. O Papa mandou, foi ele ser excomungado. Bicho excomungado, viu? Excomungou Lutero. Condenou o bichinho à morte. Rapaz, se um nobre, eu vou botar aqui, nobre, se o príncipe da Saxônia não tivesse guardado Lutero, o Lutero tinha recebido um fatality. Os caras tinham dado cabo na vida do Lutero. Então eu coloquei assim, ele recebeu apoio de parte da nobreza alemã. Pergunta, o que é que tinha de interesse a nobreza alemã? O que é que tinha de interesse a nobreza alemã? Eu coloquei aqui, ó. Ela tinha de interesse nas terras, no dízimo, em enfraquecer o rei, o imperador Carlos V, que era aliado do Papa, e etc. Aí o meu amigo Lutero ficou guardadinho num palácio, senão os caras davam um fatality nele. E lá ele criou o luteranismo, ó. Princípios básicos. A salvação se dá pela fé, nada de indulgência. Os justos se salvarão pela fé. Como é que eu posso ter fé? Lendo a Bíblia. Agora você vai, você mesmo fazer a leitura e interpretar a Bíblia. Não é o padre, é você. Traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Eliminou santos, anjos, querubins. E na igreja do Lutero, o padre, o pastor, pode se casar de boa, sem problema. Ele próprio se casou com a ex-freira e teve 6 filhos. De boa. Aqui não há a hierarquia do catolicismo e aqui só há 2 sacramentos. Na igreja católica são 7 os sacramentos. E claro, a igreja se torna submissa ao Estado. De boa? Então tá aí alguns aspectos da igreja luterana, meu amigo Martinho Lutero criou, recebeu apoio de parte da nobreza. Tem que lembrar disso? Tem. Parte da nobreza. De boa? Parte da nobreza. Tchananana, tchananana, tchananana. Mais um dia pegar. Cuida bem de mim. Tchananana.
Beleza, vamos passar. Tá aí o monge Tetzel, era esse cara que estava vendendo as indulgências, e olha a arrogância de Ron Tetzel. Eu não trocaria o meu privilégio pelo de São Pedro no céu, porque eu tenho salvo mais almas com as minhas indulgências que eu tenho vendido do que os apóstolos com os seus discursos. Absurdo, velho. Que arrogância, não, cara? Que arrogância. Mas tá aí. Aí o Lutero fixou as 95 teses na igreja de Wittenberg. Isso provocou um ribuliço doido. Chegou aos ouvidos do Papa, e o Papa queria que ele se reformasse. Ele disse, eu não tô errado, não. Eita, rapaz. Acautelem-se e não deem créditos aos clamores desses vendedores de indulgências. Há melhores coisas em que pensar do que na compra de tais licenças, que eles vendem pelos preços mais absurdamente caros do mundo. Mais caro do que um pacote de leite. Aí o pacote de leite tá caro agora. Eita, rapaz. Olha aí, ó. Pregam doutrina mundana, não é divina. Os que dizem que, tão logo Deus ouve o tintilhar da moeda entrando no cofre, a sua alma já vai entrar no céu. Ele deu 95 alfinetadas na igreja. Ele não queria romper com a igreja. Não. Ele queria que a igreja se reformasse internamente. Visse os seus erros, os problemas. Mas o Papa não ouviu. O Papa mandou, foi dar um fatality no Lutero. Por isso que ele se escondeu, viu, galerinha? Quando Lutero fez isso, ele criou uma nova igreja, a igreja luterana. Tá aqui ela. A Bíblia é no alemão. O alemão era utilizado na liturgia. A salvação vem pela fé. Não existem intermediários na igreja do Lutero. O pastor pode se casar e ter família. Só tem 2 sacramentos. Dentro dos templos não há imagens sacras. Não há hierarquia dentro da igreja. E a hóstia é apenas um símbolo da presença de Cristo. Arrepio-la. Imagine, meus pimpolhos. Arrepio-la faz como? Pílula? Eu que estou dizendo. Arrepio-la. Oh, aí a hóstia. Uhum. Hóstia sagrada. Hóstia é um elemento que a igreja interpreta como sendo símbolo da distribuição do pão de Jesus aos apóstolos na última ceia. Jesus partiu o pão, distribuiu aos apóstolos e disse, aqui tem um fela da gaita que vai me trair. Hã? Como? Hã? Não pode? Tem? Era Judas, aquele canalha, aquele malandrex. Judas tinha se vendido por 30 moedas de prata. Cachorro. Ei, galerinha, aqui está sendo criada a igreja luterana, viu? Luterana. Tá aí, só a fé salva, na ideia do meu amigo Martinho Lutero. De boa. Enquanto isso ocorreu, olha, os camponeses influenciados pelo Lutero, porque o Lutero rompe com o Papa, se revolta com o Papa, os nobres se revoltam com o imperador Carlos V, e os camponeses dizem, brother, agora nós podemos se revoltar contra os nobres. Claro. Thomas Müntzer liderou um grupo de camponeses no movimento que a gente chama de anabatistas. Os camponeses se revoltando contra os nobres, ricos, poderosos. Só que o Lutero apoiou os nobres. E milhares de camponeses foram mortos com o aval de Martinho Lutero. Com o aval de Martinho Lutero. De boa? Então você já está vendo que há uma quantidade de guerras religiosas. Guerras religiosas. E a Alemanha só se pacifica depois que o imperador Carlos V, no leito da morte, disse, brother, leito da morte não, antes de abdicar, disse, brother, cada nobre vai ficar com sua igreja. Só que a igreja do nobre tem que ser a igreja dos súditos.
Então a Alemanha, que já era dividida, vai ficar mais divididazinha ainda, viu? Vai ficar ainda mais dividida e a unificação alemã só vai ocorrer 350 anos depois desse evento aí. Belezinha? Deixa eu mostrar a imagem. Contra os bandos de camponeses, assassinos e ladrões. Nada é mais terrível do que um homem revoltado. É preciso despedaçá-lo e degolá-los, matá-los como se faz como um cachorro louco. É o Lutero, justificando a mortandade dos seguidores do Thomas Müntzer, os chamados anabatistas. De boa? Nós estamos encerrando a primeira parte da aula. A gente vai para aqueles 3 minutinhos para permuta também dos nossos intérpretes, das nossas intérpretes hoje, 2. E claro, o tio Flávio vai encher a canequinha de água. A gente volta já já.